Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E nesse vídeo, a sexta lição da arrogância à destruição, o trio aqui está completo. Muitos comentários falando, cadê o Alexandre? Que saudade do Alexandre. E hoje, graças a Deus, nas férias, nós conseguimos reunir todo mundo aqui para gravar esse sexto vídeo para vocês. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. E daqui a pouco nós vamos ter lá a seção das redes sociais para que a gente veja o que as pessoas têm comentado. Mas nas entrelinhas desse vídeo, nós teremos aqui a seção Palavras da Torá. E Palavras da Torá nós vamos trazer aqui a pictografia da palavra arrogância e da palavra destruição, que faz parte do título da lição dessa semana. Nós vamos falar também sobre o cálice da iniquidade, que é o kos em hebraico. Qual é o significado, como que é interpretado esse termo na cultura hebraica. Nós vamos falar também sobre o sistema numérico sexagesimal, que é o sistema que os babilônicos utilizavam e como a cultura dele toda estava em torno do sistema numérico que eles utilizavam, assim como nós usamos o decimal. Vamos ter aqui os persas e vai ter entrelinhas aqui para você entender um pouco mais da cultura babilônica. Nós vamos falar também quem que é esta rainha que apareceu. Será que a mãe é a tia? Quem que apareceu aí? Nós vamos falar sobre a avó. Nós vamos falar sobre Dario e Ciro. Eles eram a mesma pessoa ou não? E nós vamos colocar aqui as hipóteses, as opiniões, não nossas, mas dos historiadores também, o que falam. Vamos ter também perguntas para discussão. Temos aqui na ponta da linha, temos escritura, temos muito mais entrelinhas do que nós colocamos aqui. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando e gostando desse material, desse Ministério Entre Linhas. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento de nós falarmos aqui, citarmos o nome de pessoas que têm colaborado com esse ministério, têm dedicado um pouquinho do tempo, ou muito tempo, porque tem alguns comentários aqui bastante longos, comentando, ou seja, eles realmente assistem o vídeo, criticam o vídeo, comentam, compartilham, e nós queremos aqui retribuir um pouco desse carinho, dessa dedicação de vocês, citando aqui pelo menos o nome e algumas coisas do comentário. Então, Denis Wilson Bizarre, muito obrigado aqui. Fui até o Marcos. Jucimário Amaro, obrigado meus irmãos. Ada Marta, já cheguei dando like. Isso é muito importante que você dá like, pessoal. Isso promove o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Hashtag fui até o fim. Jaqueline Reire, que agradeço muito aos esclarecimentos. Que bom que acho que o Espírito Santo vai trabalhando, porque algumas coisas aqui são complexas, E o Espírito Santo completa aí em você. Obrigado, Jaqueline, pelo comentário. Vera Rigo, desculpa. Jane Cordeiro, fui até o fim. Carlos Souza, que está impressionado como Deus tem usado seus filhos, e nós gostamos muito da palavra de Deus, de entender melhor o que Deus escreveu, e estamos tentando compartilhar com vocês, e pelo jeito vocês estão entendendo também qual que é o propósito desse canal. Muito obrigado, pessoal. Valdemir Silva, Edna Patrícia, Shabbat Shalom, Edilza Nascimento, como sempre, Edilza já participou inclusive aqui daquele quadro onde o pessoal comentava. A Edilza aqui sempre compartilhando, curtindo os vídeos. Muito obrigado, parceira nesse ministério. Wagner Veras, Sandra Bittar, Dalit, que está no perfil aqui de Biologer, que é o nome dela, colocou aqui, é Dalit. E ela disse que lembrava também da piadinha da formiguinha que você contou no último vídeo. Elisângela Maria, fui até o Marco, fui até o fim. Azevedo, Dario Moura, Angelina Franca, Daniel Silva, Irene Delfino dos Santos Ferreira, aprendi muito com vocês, que bom. Irene, Wagner Barros, hashtag fui até o fim, parceiro desde o começo. Tá no nome de um perfil aqui, deixa eu só ver, tá no nome de Fórum Permanente de Estudos Científicos, Daisy Hackman, que também fala aqui que, inclusive ela manifesta dizendo a opinião dela, é importante você ler o comentário dela, nós agradecemos, viu Daisy, seu comentário. Que bom, o Alexandre está aqui agora, que ela cita, que era bom que o Alexandre estivesse. Aqui está o Alexandre. E que você leia, que às vezes a gente fala algumas coisas que às vezes a gente pode estar meio errado ou que desagrada, mas que você continue ouvindo todo o canal e absorvendo pelo menos aquilo que tem sido útil para você e que tem edificado você e aproximado você de Deus. Beleza, pessoal? Então, nosso muito obrigado pelos comentários, nós lemos a todos. Agora está dando tempo de alguns colocarem lá obrigado, não dá tempo às vezes de responder a todos, mas espero que vocês continuem comentando. Esse é um feeling para nós, inclusive sobre a sessão do Marcos.
Temos vários comentários de pessoas que estão entendendo o que ele coloca, às vezes, no alinhamento à doutrina, que logo mais ele vai participar. Beleza, pessoal? Mas vamos dar início ao que interessa, as entrelinhas. Lembrando que se você não gosta, tem um link aqui que você vai pular direto para agora. Já é tarde demais, mas você vai, nos outros vídeos a gente sempre coloca. Vamos então iniciar a sessão Palavras da Torá. E como eu falei na introdução, vamos aprender agora a pictografia das palavras arrogância e destruição. Beleza? Vamos lá, gente. Lição 6. Da arrogância à destruição. Essa lição poderia ser chamada lição Gimel. Gimel, na pictografia, é a letra justamente da transição. Seria um cabelo, seria uma ponte. Então, uma ponte que vai da arrogância à destruição. A palavra que eu separei aqui, em hebraico, nessa parte de palavras da Torá, para arrogância, tem tantas outras palavras, inclusive nós já trabalhamos uma já, gavá, seria lev. Lev, quem está acostumado com o canal, já sabe, lev é a palavra para coração, meio, mente. Agora aqui na pictografia, gente, vamos separar aqui, mais ou menos aqui. Rum se escreve com um resh. Na pictografia seria uma cabeça. O men é a letra da água, mas é aquela água ondulando. Tem uma referência lá com a Torá, com Merahefet, Alpenei, Ramai, o Espírito pairava sobre as águas. É o pairar sobre as águas. Mas seria mais ou menos assim. A arrogância seria, a cabeça estaria pairando, ondulando, tremulando. Agora aqui, lev sobre o coração, sobre a mente. Seria um tremular da mente essa arrogância. E daí nós teríamos aqui o lev, que seria o cajado do pastor, e a casa, que seria uma letra de ensino, uma letra aqui de inclusão. Então seria mais ou menos assim: coração, mente é o ensino da casa. Então nós teríamos aqui uma junção de duas palavras para formar essa arrogância. Seria uma mente que estaria trêmula, ondulada com relação ao ensino da casa. Pode ser pairando sobre também? Pairando sobre tipo também. Uma mente que se coloca acima daquilo que lhe foi ensinado. Isso, na pairando casa. sobre o ensino da casa. Que está arrogante, que está além daquilo que sabe da casa. Perfeito. Tá, vamos lá. Agora, aqui. Avadon, destruição, lugar de destruição. Nós teríamos aqui o Aleph, é a cabeça de um boi. Seria letra de força. Bet seria aqui a casa. Este Bet, por essa razão que Avdon, o Abaddon, seria lugar, com essa letra Bet. Aqui o Dalet seria a porta, e o Nun, um peixe, aqui, ou uma semente. Então veja bem, seria um poder, um boi, né, sobre a casa, e é como se esse poder saísse de dentro da casa por essa porta. E fosse como se fosse aqui o Nun é letra de potencialidade. Por isso, destruição, lugar de destruição ou inferno. Esse poder que se abateria sobre a casa, no caso aqui, como a palavra é pejorativa, seria um poder destruidor. Esta palavra Abaddon, nós encontramos ela também no livro do Apocalipse, que também nós vamos fazer mais para frente na lição um paralelo, inclusive paralelo esse que está na linha da lição, entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Vai ser no domingo, nós faremos esse paralelo, no Daniel e Apocalipse, e também faremos esse paralelo na quinta-feira. Bom, pessoal, antes de nós avançarmos então nas entrelinhas, nós teremos agora Alinhando as Doutrinas, que é um quadro que o nosso amigo Marcos André aí está trazendo todas essas lições, e na sexta lição, claro, nós teremos então o alinhamento da linha da doutrina, da linha da lição, desculpa, com as doutrinas bíblicas. Então agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entrelinhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando junto as entrelinhas do livro de Daniel, as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, que está estudando o livro de Daniel. Nessa semana nós estamos abrindo a lição, como sempre temos feito, com o quadro Alinhando as Doutrinas. Esse quadro é aquele quadro que deixa uma dica para você que participa de classe de Escola Sabatina e que tem contato com pessoas que não assistem ao canal.
Então, se esse conteúdo de alguma forma é relevante para você, é importante que você transmita também para outras pessoas, que certamente vai ser relevante também para outras pessoas. Sempre deixo aqui uma dica para você que é professor, para você que é aluno. E a dica que eu quero deixar essa semana é para que você forme novos líderes, para que você forme novos professores na sua classe. Então, se você identifica ali um aluno que tem potencial para ser um novo líder, que você estimule, fala, vem aqui, passa a lição essa semana, eu vou estar aqui do teu lado te dando segurança, para que essa pessoa possa ser um novo líder, né? Se nós entendemos alguma coisa com o livro de Daniel, é que todos os impérios são passageiros, e nós também somos passageiros. Daqui a pouco outras pessoas vão precisar assumir as nossas funções, porque nós estaremos servindo a igreja de outra forma, ou nós estaremos passando mesmo, porque todos os impérios nós vemos que são passageiros, né? E é importante que você forme novos líderes, mas não só que você forme novos líderes, mas que você forme líderes melhores do que você. O próprio Jesus, quando se dirigiu aos seus discípulos, disse assim: vocês vão fazer coisas melhores do que eu fiz, maiores do que eu fiz. Então, que você possa chamar pessoas que sejam capacitadas para fazer coisas melhores do que você fez, para que seja um melhor professor, para que seja um melhor líder de igreja. É importante que você estimule para que haja crescimento, né? Nós chegamos até aqui sentados nos ombros de gigantes, mas nós adquirimos mais conteúdo, mais conhecimento e estamos transmitindo para a nova geração um conteúdo ainda mais denso e mais bem sintetizado, né? A doutrina que eu quero destacar essa semana é a doutrina número 24, o Ministério de Cristo no Santuário Celestial, que é a doutrina que fala sobre juízo. A escrita na parede, ela foi uma execução de juízo contra a Babilônia, contra o reino da Babilônia, contra os príncipes de Babilônia. E um fato bíblico inquestionável é que todos nós vamos passar por um juízo. Então é importante destacar esse tema, essa doutrina. Eu não quero entrar aqui nos detalhes da profecia, da interpretação da profecia, das datas. Por quê? Porque nós vamos estudar isso no capítulo 8 e capítulo 9, quando estivermos estudando o livro de Daniel. Por isso eu quero me apegar mais a alguns detalhes dessa doutrina e esclarecer algumas coisas, algumas perguntas que são feitas a respeito dessa doutrina. A primeira pergunta é: o juízo investigativo ele é bíblico? Essa palavra não aparece na Bíblia, juízo investigativo. No entanto, também não aparece a palavra trindade, e a própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia. O importante é que apareça o conceito. Sempre que uma doutrina é sistematizada, é isso que nós fazemos aqui, é a doutrina sistemática, né? Falar da doutrina, como nós falamos nesse quadro aqui, é falar de doutrina sistemática. E sempre quando a doutrina é sistematizada, ela recebe um nome, como por exemplo a doutrina da Trindade, que eu já citei. E a doutrina do juízo investigativo, ela se refere ao fato de que existem livros que serão abertos. No próprio livro de Daniel, no capítulo 7, verso 9, diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. O trono é um local de governo, mas também é um local de juízo. Lembra quando Salomão assumiu o trono, né? Aquelas duas mulheres foram levar o filho para que ele julgasse entre elas, né? No passado, o rei ele tinha o papel de rei, de governante, mas tinha o papel de juiz também. Aí, continuando o texto, verso 10, Daniel 7, verso 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, no caso de Deus, né? Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa abertura de livro nós chamamos de juízo investigativo. Quando os livros são abertos, são registros, né? Lógico que a palavra livro aqui é simbólica, né? Mas são registros que são abertos para serem analisados. E a outra pergunta que surge, né? Então é isso que nós chamamos de juízo investigativo. A outra pergunta que surge é: por que Deus precisa de livros? Por que Deus precisa de registros? Por que Deus precisa investigar pecados? O próprio texto que nós lemos esclarece: porque diante de Deus serviam milhões de milhões e milhares de milhares.
essas pessoas que servem diante de Deus, elas não são oniscientes. Deus poderia me julgar no dia que eu nasci, ou antes mesmo do meu nascimento, porque Ele já conhece todos os meus dias, já sabe se eu vou aceitar Cristo ou não. No entanto, os servos que estão ali servindo diante do trono, eles não são oniscientes. Então o juízo de Deus tem a participação de outras pessoas. Lá em Apocalipse 4, por exemplo, Apocalipse 4:4 diz assim: ao redor do trono havia 24 anciãos, e via sentados sobre o trono 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tal. Então existem pessoas, seres, que são criaturas, não são oniscientes, e que servem diante do trono de Deus. Esse é um ponto importante de nós destacarmos. Outra pergunta que nós podemos fazer a respeito disso é: quando acontecerá o juízo? O juízo acontece logo após a morte. Muitas pessoas pensam que quando você morre, você já vai para o céu ou vai para o inferno. Mas na verdade a Bíblia, e dizem isso baseado em Hebreus 9:27, que diz lá: e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então eles pensam, olha, então depois que a pessoa morre vem o juízo. Mas na verdade é depois. Mas quando depois? Nós não sabemos se é exatamente depois. O verso não deixa claro se é imediatamente depois ou se é depois, num momento distante. Aí nós temos Atos no capítulo 17, verso 31, que diz: portanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então percebe que Deus não julga a pessoa imediatamente quando ela morre, cada um de acordo com a sua morte, mas Ele determinou um dia em que Ele há de julgar todas as pessoas, há de julgar o mundo. Apocalipse no capítulo 11, verso 18 também: iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então Deus determinou um dia que deve julgar os mortos. E aqui no verso Apocalipse 11, 18, que eu li, o verso 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a Arca da Aliança. Isso a doutrina do santuário celestial, que é uma doutrina exclusiva dos adventistas do sétimo dia, que está muito claramente dita aqui. Diz que lá no céu há um santuário onde foi vista a Arca da Aliança. Quando nós falamos do juízo, por que há essa contradição entre muitas denominações, entre outras pessoas, a respeito do juízo? É porque muitas pessoas não entendem que elas olham o juízo de uma forma geral. Nós olhamos de forma detalhada e nós dividimos o juízo em 3 partes. É aquilo que nós chamamos de juízo pré-advento, que é o que acontece agora. Lá em Mateus, no capítulo 25, diz que quando Jesus chega, Ele já separa os bodes das ovelhas, ou seja, já aconteceu um juízo, já aconteceu um julgamento antes da vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, todas as pessoas já foram julgadas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, todas as pessoas serão julgadas, e isso acontece segundo as nossas obras, e depois nós vamos destacar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10: todos devemos comparecer perante o tribunal de Deus. Então o juízo é para todas as pessoas. Se eu aceitei a Jesus, vou ser julgado? Sim. Agora, não serei condenado. Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós seremos julgados, porém não seremos condenados. O que acontece então nesse juízo pré-advento? São abertos os livros, verifica-se que a pessoa é pecador, mas Jesus Cristo apresenta os seus méritos. Então aquela pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo apresenta os seus méritos. Então se cumpre o que está lá em Miqueias no capítulo 7, verso 19, que diz assim: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e todos os nossos pecados lançará na profundeza do mar. Então, no momento que o meu livro é aberto, eu tenho um livro grossão lá com todas as minhas obras, todos os meus pecados. No momento que esse livro é aberto, Jesus apresenta os seus méritos em meu favor, ou seja, eu paguei. Jesus Cristo diz: eu já paguei pelos pecados do Marcos André. Então são arrancadas todas as páginas desse livro que contém os meus pecados. E aí o meu livro vai ficar fininho assim, só com as minhas boas obras. E esse livro é fechado novamente para a segunda fase do juízo. A segunda fase do juízo, a igreja geralmente chama de juízo
comprobatório. Por quê? Porque você vai chegar lá durante o milênio, após a volta de Jesus, e Deus vai expor o seu juízo. Por que algumas pessoas se salvaram? Por que outras pessoas não se salvaram? No entanto, essa fase do juízo, ela também é uma fase que eu prefiro chamar de retributivo. Por quê? Porque essa fase é quando cada um recebe segundo as suas obras. Nesse momento, lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 e 12, diz assim: "E vi um grande trono brancos que se assentavam sobre ele, e de cuja presença fugiu os céus, e não se achou lugar para eles." Então é o próprio Deus, né? "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros dos mortos, e abriu-se também outro livro, que é o livro da vida." Então, o livro dos salvos é aberto novamente. "E os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Então, os livros são abertos, nesse momento não tem mais misericórdia, não tem graça. Cada pessoa é julgada segundo o que está escrito no livro. Então, abre o livro do Marcos André lá, aquele livro fininho, porque ele já foi perdoado, as más obras já foram retiradas dali, e todas as boas obras estão ali para receber a retribuição, o galardão. O livro daquela pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Salvador está grossão com todas as más obras ali. E aí, lá em Lucas, no capítulo 12, verso 47, diz que para uns muitos açoites, para outros poucos açoites. Então, algumas pessoas serão julgadas com muitos açoites, segundo as suas obras, outras pessoas com poucos açoites, segundo as suas obras. Então, essa fase é a fase da retribuição. Cada um receberá segundo as suas obras, lembrando que os salvos só têm obras boas para serem consideradas. E a outra parte está em Apocalipse 20 também, que é o juízo executivo, que é quando Jesus volta com a cidade santa, né? Aí ressuscitam os mortos, aqueles que ficaram aqui, e diz ali Apocalipse 20, verso 9, diz assim: "Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e desceu então o fogo do céu e os devorou." Isso é o juízo executivo, quando Deus destrói finalmente pecado e pecadores e dá galardão aos seus salvos. Então essa é a doutrina do juízo, a doutrina que é uma doutrina bíblica, aparece na Bíblia e é sintetizada, né, pelos adventistas como sendo a doutrina do santuário celestial. Espero que esse conteúdo tenha ajudado a você. Espero que, se algum aluno teu tenha alguma dúvida a esse respeito, é um momento de você destacar que todos nós seremos julgados. Um abraço a todos e eu aguardo você no final desse vídeo com as perguntas para a discussão. Bom estudo e até o final do vídeo. Vamos lá então agora para sábado, na ponta da linha. Vamos lá. Há um limite para a ira divina e Deus governa todos os assuntos do mundo. Mais ou menos isso que o autor da lição quer falar na lição de sábado. Alexandre vai ler a escritura para a gente, Daniel 2:21. Diz assim: "Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos." Vamos lá. Veja bem, gente. Aqui este é justamente o verso para memorizar. Eu trouxe dois comentários aqui. Um comentário de Ellicott e um comentário de John Wesley, que o Alexandre vai ler para a gente. Ellicott primeiro. Ele ordena os eventos que ocorrem em diferentes horários e estações. Daniel se refere ao sonho que lhe foi revelado recentemente, em que as mudanças dos tempos e das épocas do futuro foram retratadas de maneira tão maravilhosa. Os tempos se opõem às estações, pois as circunstâncias do tempo podem ser contrastadas com épocas de tempo. John Wesley: Deus pode fazer o sol voltar ou ficar parado, como no tempo de Acás e Josué. É a grande parte do poder de Deus e a prerrogativa de mudar os tempos. Daniel aqui atribui isso a Deus, que os pagãos atribuíram à natureza ou ao acaso. Um detalhe aqui que a gente também vai trazer aqui na lição do sábado, gente. A gente vê aqui na parte de... Na verdade, a lição do sábado é num parágrafo só, né, gente? Nós temos aqui: assim Belsazar encheu o cálice de suas iniquidades, agindo de maneira semelhante ao chifre pequeno. Antes da gente falar do chifre pequeno, a gente vai falar dessa questão do cálice. A palavra hebraica para cálice, ela é kos. A gente está aqui, ó, significa copo, mas também significa destino.
sorte ou parte. Então veja bem, as ações de, no caso, Belsazar, o direcionaram a este destino. Ele teve esta sorte em razão das suas ações, dos seus malfeitos. Essa expressão idiomática, cálice da iniquidade, transbordar, nada mais é do que sofrer as consequências do caminho pelo qual você estava trilhando. Se você estava seguindo aquele caminho, a consequência natural é você chegar naquele destino. Bom, agora vamos lá. A questão do chifre pequeno. O Alexandre vai ler lá pra gente. Aqui, ó. Chifre pequeno cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso. O autor da lição também faz esta comparação. E o detalhe interessante que eu trouxe aqui pra gente é muito a gente, principalmente quem nasce na igreja, né? Quem nasce na igreja ou quem era de uma igreja que não tinha tanto estudo bíblico, profético e vida adventista, acaba pensando que essa história de chifre pequeno ser Roma é coisa de adventista. E agora eu vou trazer aqui comentário de Uriah Smith, tudo bem, é um dos pais da igreja, mas de Isaac Newton. Sr. Isaac Newton. Dá uma lida lá, Alexandre. Encontramos o cumprimento da profecia concernente ao chifre pequeno no surgimento e na obra do papado. Quem está falando isso é Uriah. O livro sobre Daniel e Apocalipse, Uriah Smith, né? E Isaac Newton agora. Newton afirma que esse chifre arrogante é a Igreja Católica, que havia se tornado um império ao adquirir vastas concessões de terra na Itália durante a Idade Média. Isso. Aqui no sábado também vai falar com relação a Belsazar. E a genealogia de Belsazar, na verdade, é meio confusa. E eu trouxe aqui, gente, duas linhas interpretativas diferentes. Uma de Ellicott e outra de Adam Clarke. Aqui no canal, quem está acostumado, já sabe que a gente traz o maior número de interpretações possíveis. E aí, vocês em casa aí, peçam para o Espírito mostrar qual é aqui o caminho. Ellicott, lê lá para a gente, Alexandre. Ellicott era filho de Nabonidos. Um espaço de cerca de 30 anos deve ter decorrido desde o evento registrado no último capítulo. O Império da Babilônia sobreviveu à morte de Nabucodonosor apenas 25 anos. Isso. O que Ellicott fala aqui, gente? Que Belsazar seria filho de Nabonido. Agora, Dan Clarke, ele tem um pensamento diferente. Ele fala aqui, ó, que esse capítulo 5, primeira coisa, ele fala que está fora do seu lugar. Dá uma lidinha lá, Alexandre. Deveria vir depois do 7º e 8º. Existem dificuldades na cronologia. Após a morte de Nabucodonosor, seu filho, Evil-Merodach, subiu ao trono de Babilônia. Tendo reinado cerca de 2 anos, ele foi morto por seu cunhado, Neriglissar. Ele reinou 4 anos e foi sucedido por seu filho, Laborozoar-Roch, que reinou apenas 9 meses. Na sua morte, Belsazar, filho de Evil-Merodach, foi elevado ao trono e reinou 17 anos. E foi morto, como lemos aqui, por Ciro, que surpreendeu e tomou a cidade na noite dessa festa. Então nós temos aqui duas ideias diferentes. Que Belsazar seria filho de Nabonido. Ellicott fala isso. E Adam Clarke diz que não. Que Belsazar seria filho de Evil-Merodach. Vamos seguir. Agora para domingo, né? O banquete de Belsazar. Na ponta da linha, Ricardo. Devemos tomar cuidado para não profanar a palavra de Deus. O Alexandre vai dar uma lidinha lá para a gente na escritura, Daniel 5, 2 até o 4. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém. E beberam por eles o rei e seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores, atenção, aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Aqui embaixo, gente, eu coloquei... Está na própria linha da lição. É a descrição lá de Daniel 1:2, quando Nabucodonosor toma e leva os tesouros da casa. E qual é a relação aqui, gente, de Daniel 5 com Daniel 1? Você vai lá em Daniel 1, você vê que depois do cativeiro babilônico,
Nabucodonosor leva os utensílios do templo, leva os vasos do templo e os coloca numa região, num local. Num templo. Num templo, exatamente. Um templo pagão, né? Templo pagão. Ou seja, dentro da cultura babilônica, se era politeísta, se acreditava em muitos deuses, e ao fazer isso, Nabucodonosor estava reconhecendo que o Deus de Israel era um Deus. Poderia ser um Deus menor, mas era um Deus a ser agregado ao panteão babilônico. Se tinha tradição na época, quando se conquistava um lugar, se levava aos deuses, inclusive porque você conquistava o poder desses deuses também. Então, era um Deus a ser respeitado junto com os demais. E qual a diferença aqui, gente? Agora, Belsazar, fica aí a cargo de cada um, se era neto de Nabucodonosor, se era esse, do Merodach lá? Do Merodach, tanto faz. Vamos lá. Belsazar faz o quê? Ele pega esses utensílios, profana esses utensílios, coloca vinho e num banquete, que um banquete provavelmente também teria implicações religiosas, talvez um culto de adoração a algum deus, como é, por exemplo, Baco para os romanos. Estava rolando uma festa ritual ali. Exatamente. Uma festa meio diferente. Uma festa meio diferente, provavelmente. Tá, uma festa diferente. Uma festa diferente. E ele pega esses vasos de ouro e de prata. E o detalhe interessante também aqui, que a gente associa com a estátua, com o sonho de Nabucodonosor, é aqui, ó, gente. Que os vasos... Os deuses adorados eles eram dos materiais. Ouro, prata, cobre ou bronze, ferro e madeira. A única diferença aqui é a madeira. Mas como eram feitas essas estátuas? Eles faziam de uma estrutura, vamos dizer assim, de madeira ou de pedra, e eles envolviam essa estrutura com ouro, com prata, com cobre e às vezes até com ferro. Então a única diferença aqui da estátua, que a cabeça de ouro era Medo-Pérsia, a cabeça de ouro era a Babilônia, o peito de prata era Medo-Pérsia, o quadril de cobre era o Império Greco-Macedônico, as pernas de ferro era Roma. A única diferença aqui é a madeira, que os pés, na verdade seria a Roma papal, eram feitos de ferro e de barro. Tá, agora vamos fazer uma comparação lá, gente, com o Apocalipse 17:4. Só um instantinho ainda, né? Nesse momento aqui, o que Belsazar está fazendo? Ele está dizendo que aquele Deus de Israel não era um Deus a ser considerado. Então eu posso profanar com tranquilidade esses utensílios que são sagrados, porque eu estou acima do Deus de Israel. De certa forma é um desafio semelhante ao desafio de Nabucodonosor quando constrói a estátua, né? A estátua de ouro, e pede que os outros vão lá e adorem ela. Ele está aqui dizendo que ele não reconhece a autoridade desse Deus. Leia, Apocalipse 17:4, né? E a mulher estava vestida de púrpura e adornada com ouro, com pedras preciosas, com pérolas, e em sua mão uma copa, uma taça, né, de ouro, cheia das abominações e das imundícies da sua fornicação. Isso. A gente vê aqui, justamente aqui, ó, ouro com pedras preciosas. Esse adorno desta mulher. Primeira coisa, gente, a chave bíblica. Como é que a gente sabe quem é essa mulher? A gente precisa ir para o Velho Testamento e nós vamos lá ver de pronto, salta aos olhos a história de Oséias. Oséias, existiam atos simbólicos. O profeta, ele tinha uma mensagem e ele praticava atos simbólicos relacionados àquela mensagem. Por exemplo, Jeremias tinha a mensagem de que o jugo de Babilônia deveria ser aceito. Então ele carregava o jugo. E Oséias casou com uma mulher adúltera que simbolizava o povo de Israel. Isso, exatamente. Então Oséias simboliza o Eterno e a mulher adúltera simboliza a igreja. Então por isso que nós sabemos que esta mulher vestida de púrpura, essa veste púrpura é uma veste, e é um fato que nós vamos encontrar lá na frente, porque um rei pagão, no caso Belsazar, vai vestir Daniel de púrpura. É uma forma com a qual aquele rei pagão quis dar honra a Daniel. Então nós temos essa mulher, a igreja, vestida de púrpura, agora adornada com ouro e pedras preciosas. E aqui nós vemos esse ouro, essas pedras preciosas relacionadas a divindades pagãs. Pedras, e tinha na mão
copo, novamente aqui o kos, ou seja, o destino. Um copo de ouro cheio de abominações. Ela tinha, então, nas mãos, um destino que nos conduz à abominação e à fornicação. Abominações, sujeidades de sua fornicação. Agora eu leio o próximo, Alexandre. Sua testa estava escrito um nome, Shem, a saber, mistério, a grande Babilônia, a mãe das fornicações, prostituições e abominações da terra. Tá. E a mulher estava embriagada com o sangue dos Isso, santos. depois a gente vê essa parte. Então vamos lá, vamos buscar o hebraísmo. O Apocalipse está escrito em grego, mas ele foi pensado em hebraico, os escritores eram em hebraico, e toda a referência simbólica é da língua hebraica. Nome é Shem em hebraico. Shem é nome, reputação, fama. É um substantivo gramatical, memorial, ou é um nome divino. Então, 2 pontos. Em sua testa estava escrito um nome. Um caráter. Então, ela tinha um caráter, ela tinha uma reputação. Shem, Hashem também é um nome divino. Então, talvez é uma contrafação a Hashem. Um nome de divindade. Um nome de divindade, mas um nome de divindade pagã. Ou também, associando os dois, uma reputação de uma divindade pagã. Interessante que vai traçando o paralelo com aquilo que Belsazar está fazendo, né? Belsazar está adorando deuses falsos, utilizando elementos do templo. Aqui a gente tem uma figura que representa o povo de Deus, uma mulher, só que é uma mulher contrafação do povo de Deus, né? Uma mulher promíscua, de prostituição e vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos. Então a gente tem aqui uma figura de paralelo entre Belsazar e a mulher de Apocalipse. Agora lá, Apocalipse 17:6, Alexandre. Só citou esse paralelo aqui, é um paralelo de forma, não de conteúdo necessariamente. Sim. E vi que a mulher estava bêbada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Vocês notem o seguinte, gente, igual o que o Alexandre estava falando, a gente tem nessa coluna aqui, este banquete de Babilônia, já falamos aqui, Babilônia vem de Bavel, a torre de Bavel, é feito um trocadilho na Torá com Belel, que é confusão, então Babilônia é símbolo justamente de confusão. Isto que Belsazar estava fazendo aqui era uma confusão tremenda. Era justamente uma confusão. Se utilizar símbolos que tenham arquétipos sagrados e misturá-los com rituais pagãos. É exatamente a mesma coisa que nós encontramos nesta mulher vestida de púrpura e grã, adornada com ouro e pedras preciosas. O destino de Belsazar, em razão desse banquete, nós também encontramos no estudo de Apocalipse mais para frente. Aí nós vemos, ao invés de um banquete, uma ceia. Existe a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é para a vida. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Só que essa ceia que nós encontramos... É uma ceia macabra. É uma ceia macabra. É quando depois do meio do quiasmo do Apocalipse, que o cálice da iniquidade transborda. E é mais ou menos nessa parte do E a terra fica coberta de cadáveres. Né? E eles começam a se devorar. Estas potestades malignas começam a se atacar umas às outras e se devorar. E agora nós vamos ver sobre o sistema sexagesimal. Que também está aqui na linha da lição. Primeira coisa, gente. Depois o Alexandre vai trazer a entrelinha da entrelinha. Vai querer falar dos maias? Sim, exatamente. Como é que funcionava isso, gente? Olha aqui. Ó. Funcionava com base... Esse sistema sexagesimal, ele funcionava para tudo. Não era só para religião, não. Para o comércio, para tudo. Ele ensinava na escola. Imagine assim, gente. Nós temos as falanges aqui, certo? Olha, tem aqui o desenho. Você conta as falanges, ó. Só as falanges do dedo. Uma... Como é que o babilônico contava, né? Ele ia contando 1, 2, 3, 5, 6, então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, nesse primeiro dedo aqui a gente tem 3 falanges. Então daí vai contando. 1, 2, 3. Depois, aqui, 1, 2, 3. Depois 4, 5, 6. Daí ó, 4, 5, 6. E vai contando, aí vai dar 12. Na outra mão... Não conta o dedão. Não, isso, aqui. Não conta o dedão. 12. Isso, exatamente, você não conta o dedão. Aí na outra mão, cada dedo é uma dezena. Aí 12, 24... Então, 1, 12,
Isso. 2, 12, 3, 12, 24, 36, 4, 12, 48, 5, 12. 60. Daí, por isso, sexagesimal. As letras cuneiformes também, veja bem, elas tinham 1, 2, 3 e até 59. Eram 59 letras. Outra coisa, é feita essa relação quando se aplica ao 66. Ela é uma interpretação forte. Nós temos uma visão diferente. Não vamos apresentar aqui porque ela não é relevante para o dia da semana. Não venha com Vicaris Fidei, por favor. Não venha. Não. Que fala o seguinte, que religiosamente esse sistema funcionava assim: unidade 6 seria um Deus menor, dezena 60, Deus maior, e a centena 600 seria o panteão. A totalidade dos deuses. Totalidade dos deuses 666. Outra questão desse sistema também aplicado à engenharia e também que foi aplicado aqui no sonho de Daniel. Daniel 13 nós vemos as medidas da estátua, gente. Ela tinha 60 côvados por 6 côvados, é justamente baseado também na contagem sexagesimal. Diferente de outros sistemas, por exemplo, o sistema hebraico, judaico, é com base no número 7. O Alexandre vai trazer entrelinha agora e falar dos maias. Tá. É que os maias, eles também têm um sistema de contagem diferente do nosso. Os maias, eles tinham um sistema de contagem que era vigesimal. E por muito tempo eu pensei assim, por que o nosso é decimal e os dos maias eram vigesimais? É porque a gente está acostumado a contar com os dedos das mãos. Os maias deviam contar com os dedos das mãos e dos pés. Então, os maias, eles contavam de 1 a 20, e depois seria 2, 20, e depois seria 3, 20 e 4, 20. Então ia somando vintenas e vintenas, como nós contamos dezenas e dezenas. Né? E tinham símbolos até diferentes, né? Sim, tinha um símbolo, era bem legal. O símbolo do 1 era uma bolinha, do 2 era 2 bolinhas, do 3, 3 bolinhas, do 4, 4 bolinhas, do 5 era um traço. E aí para fazer o 6, um traço, uma bolinha e segue. E eles tinham o número 0 também. Não sei se os babilônicos tinham o número 0. Não, eles não tinham o número 0, mas eles tinham a noção de nada. Eles não tinham propriamente o número numeral para, mas eles tinham a noção do vazio. Do vazio, exatamente, do conjunto vazio. Vamos lá, então agora para segunda-feira, na ponta da linha, Ricardo. Deus é quem nos revela os mistérios ocultos. Gente, assim, é o seguinte, primeira coisa aqui, eu já vou até trazer uma entrelinha que nem está no slide. Existe um método interpretativo, ele é quádruplo, vamos dizer, se chama método Pardes, que é o método utilizado pelos rabinos, que estou pensando em trazer mais para frente, utilizar esse método nos slides, mas não é nada do outro mundo, porque esse método Pardes quádruplo, ele também foi inspirado, os cristãos inspirados nesse método, também desenvolveram uma estrutura quádrupla de interpretação. E chega, tanto um quanto o outro, essa inspiração no método Pardes, vamos dizer assim, de interpretação, no método rabínico, que notadamente cristãos espanhóis também utilizaram. Mas todos eles chegam no final justamente à busca de mistérios ocultos, mistérios maiores dentro do texto bíblico. Pessoalmente, eu acho que é uma ferramenta hermenêutica válida. Entretanto, eu acredito que, independente do método, existe um espírito que vai trabalhar com pessoas com maior capacidade e com menor capacidade e vai revelar estes mistérios ocultos na Escritura, independentemente do critério hermenêutico utilizado. Óbvio que esses critérios hermenêuticos são úteis, mas esses critérios hermenêuticos mal utilizados sem a abertura para Ruach HaKodesh, para o Espírito de Santidade, para o Espírito Santo, eles podem também ser uma baita de uma maldição, inclusive subvertendo o significado do texto. Então eu acredito que ele é associado à oração, a jejum, ao coração aberto,
eles são muito úteis. Agora, sozinho, eles são, seja o método judaico, seja o método cristão, seja qualquer método moderno, hermenêutico, de escola alemã. Eu tenho visto muito isso, essa coisa das... É a minha área de atuação, eu vivo disso, de interpretação. E às vezes eu vejo no meio religioso uma paixão pela nova hermenêutica, pelos métodos interpretativos, escola alemã, escola sei lá o quê, e às vezes colocando de lado um pouco de que o Eterno é quem nos revela esses mistérios ocultos para todas aquelas pessoas que se colocam de coração aberto e têm essa intenção de entender esses significados. Agora, vamos lá, Alexandre, feita essa ressalva, em razão deste na ponta da linha, vamos para a escritura. Alexandre, lê lá para a gente. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas do seu lombo se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que dê essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro no domínio. Então entraram os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras nem fazer saber ao rei sua interpretação. O que essa visita desejava, gente? Estava lá Belsazar, no meio da festa, com os cálices do templo, fazendo aquela bagunça espiritual, religiosa e libidinosa, possivelmente, e veio uma mão e escreveu na parede algo oculto. Era a palavra de Deus ali, só que tinha mistério ali naquele texto. E os sábios não conseguiram interpretar. Exatamente. Lembra muito uma outra cena, né? Que está aqui do lado, que o Alexandre vai ler pra gente. Que é quando Nabucodonosor, lá em Daniel 2:1, ele tem um sonho, o espírito dele se perturba, manda chamar os magos, os astrólogos, os caldeus e aquela gente toda, para que declarassem ao rei o seu sonho. Vieram e apresentaram-se diante dele. O rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Daniel 2:3. Isso. Um detalhe aqui, esse perturbado meu espírito. Gente, por exemplo, a gente tem aqui, fica aquela questão, mas espera lá, será que Nabucodonosor esqueceu o sonho, se ele lembrou do sonho? Ficou isso um pouco para trás, e a gente vai trazer aqui agora, porque ele está até na linha da lição. Fala-se muito desse verbo aqui. Tem gente que fala, o verbo perturbado, porque esse verbo perturbar, ele está no verbo hitpolei. Não é verbo hitpolei, gente. O verbo é paá. É que os verbos hebraicos, eles têm graus. Este verbo aqui, paá, ele está no grau hitpolei, que é onde a pessoa sofre a ação do verbo e ao mesmo tempo pratica o verbo. E alguns falam, não, como paá está no grau hitpolei, então significa que ele estava dissimulando. Gente, essa expressão, paá, significa gritar, gemer, balar. É como se o espírito dele estivesse gritando, gemendo ou fazendo som de animais. Como está no hitpolei, significa que ele sofre a influência do verbo e ao mesmo tempo ele se perturba. Então tem os dois elementos. Por que razão isso seria dissimulação? Não, o grau desse verbo não significa que isto era dissimulação. Falamos já na semana passada que existem várias interpretações. Uma interpretação é que ele lembrava do sonho e estava dissimulando. Outra interpretação é que ele lembrava de partículas do sonho. Ele estava confuso. Só que ele não conseguia lembrar o sonho inteiro, mas ele sabia detalhes. E outra é que ele não sabia, ele tinha um sonho que o perturbava e ele não sabia nada, absolutamente nada. Inclusive, a irmã White, ela se posiciona com relação, no sentido de que ele não lembrava totalmente o sonho, e que quando Daniel fala, ele recorda. Então essa história do grau hitpolei, para desmerecer a interpretação da irmã White, ela não é válida. Legal. Antes da gente entrar então nas entrelinhas aqui, tem mais uma pergunta que eu queria fazer, né? Nós discutimos um pouco aqui fora das câmeras, que é onde estava Daniel enquanto
as pessoas estavam lá profanando os cálices e fazendo o que nós já comentamos até aqui na lição. Então, onde estava Daniel, segundo a passagem que a gente acabou de estudar, então, Alexandre? Legal, né? Tem uma perguntinha de sexta-feira, inclusive, eu acho que dá da gente fazer O Marcos vai discutir ela, né, com maior profundidade. Você pode introduzir ele, porque o Marcos vai trazer a visão. A pergunta 1 diz, né, de que maneiras a sociedade e a cultura profanam a verdade de Deus? Como deveríamos, como igreja e como indivíduos, reagir a essas profanações? Aí eu respondo, a gente não reage, né? Daniel, ele, ao que tudo indica, ele foi deixado de lado depois do reinado de Nabucodonosor, teve uma bagunça sucessória aí. Daniel foi deixado de lado, ele já estava muito idoso, devia estar chegando nos 80 anos aí. Então, era uma pessoa de muita confiança de Nabucodonosor, só que agora tinha trocado o governo e ele estava deixado para escanteio. Não tinha tanta influência, né? E é interessante que Daniel não estava brigando porque estavam profanando o cálice. Ele não se recusou a ir lá atender o chamado do rei. Falando assim, não, o rei está lá com o cálice do santuário, é errado isso, e eu não vou lá atender o rei. Ele se resignou. Existia um campo de ação onde Daniel tinha condições de se posicionar, que era em relação à sua religiosidade, à sua vida de fé particular. Como que ele se posiciona com isso? A gente vê na Cova dos Leões, daqui a algumas lições, né? Ele mantém seu rito de culto, ele mantém seu rito de oração, ele mantém sua devoção pessoal, ele mantém a sua fé. Agora, ele não tinha como exercer poder sobre a fé dos outros, ou sobre o uso que os outros fariam, inclusive, dos símbolos religiosos dele. Então, a posição de Daniel é de, eu imagino, estar no quarto dele, descansando, dormindo um bom sono, não tomando parte nas orgias, nas festas, nas bebedices e na idolatria que estava acontecendo ali, mas tampouco também se escandalizando, fazendo protesto, greve de fome, cancelando a assinatura de Netflix ou fazendo qualquer outra coisa. Daniel estava no canto dele, vivendo a fé dele. E aí tiram Daniel dessa aposentadoria, desse exílio imposto a ele, e trazem ele porque vai entrar uma outra figura em cena aí que lembra, né? Não, embora os caldeus não consigam interpretar esse sonho, lembra lá o seu pai ou o seu ancestral Nabucodonosor, ele tinha um chefe dos magos e dos encantadores que esse era capaz de revelar os mistérios por meio do seu Deus. Espero que vocês tenham lido nas entrelinhas, né, qual que é o assunto que está sendo discutido aqui. É interessante porque o testemunho de Daniel, nesse caso, ele não se dá por meio de um protesto veemente ao ato que estava acontecendo. O testemunho de Daniel, ele se dá por aquilo que ele tinha vivido no reinado anterior ao exercício da sua fé. Quando a opinião de Daniel é pedida, aí ele se posiciona veementemente contra tudo que estava acontecendo. E proclama, inclusive, juízo muito sério. Juízo severo, juízo duro, no momento em que cabia a ele falar. Sim. No momento em que foi pedido que ele se posicionasse, que ele falasse. Isso é importante, pessoal, porque eu penso que quanto mais você fala do mal, na verdade você está fazendo o marketing dele. E recentemente aconteceu no nosso país que toda a comunidade cristã vai se escandalizar com tudo. Começa a se escandalizar, começa a publicar nas suas redes sociais, onde já se viu isso, onde já se viu isso, e pessoas que são desconectadas dessas mídias, acabam tomando conhecimento do mal, porque você está ajudando a propagar esse mal. Você está comentando nas suas redes sociais, você está compartilhando, olha que ridícula essa foto, mas eu nunca iria ver aquela foto se você não compartilhasse essa foto do mal. Nos grupos do WhatsApp, quanta besteira a gente recebe, né? E as pessoas compartilham coisas abomináveis para demonstrar a sua indignação. Tá bom, vamos abrir o jogo. Então, é interessante como nas igrejas... Estamos falando do filme. Sim, mas nós estamos trabalhando com conceito, isso, né? Para não tocar no tema. Vamos dizer de onde saiu isso de uma vez por todas. Aqui, por exemplo, tem um filme como que é? Porta dos Fundos, isso? No Netflix. Netflix, tá. A Porta dos Fundos na Netflix. Tá, é isso. Pois é, eu estava comentando aqui esses tempos que eu não tinha ouvido falar do caramba desse filme, não sabia que filme que era, e fiquei sabendo justamente no meio religioso. No meio religioso, ou seja, o meio religioso está sendo usado, ao invés de propagar esperança, propagar salvação, ou até o juízo de Deus, de acordo com as palavras dele, nós estamos usando o meio para Eu tenho Netflix em casa, não sabia que esse filme existia, fiquei sabendo pelo WhatsApp, mas grupo religioso. Isso não é muito difícil. Você vai em qualquer igreja neopentecostal que você encontra por aí, que vai ter um dia do exorcismo do descarrego,
num culto de 1 hora, é 45 minutos do diabo falando para 15 minutos de falando de Deus e de expulsando o diabo. Então vamos parar para pensar no que a gente está dando ibope, né? A gente fala, a gente não, né? O pessoal do meio cristão fala tanto e divulga tanto e está tão preocupado em denunciar, em acusar o gaysismo, o feminismo, o feminazismo, o marxismo cultural, o comunismo, e tão ocupado e tão escandalizado com o mundo, que a gente para às vezes para orar deixa de orar as 3 vezes por dia na frente da janela, que nem Daniel fazia, sabe? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eles não buscavam o conflito. Quando Deus colocava eles em situação de teste, quando as circunstâncias os colocavam em uma situação de conflito, eles se posicionavam sempre de forma a franca, de forma a se oferecer inclusive ao martírio. Isso. Agora eles não estavam preocupados lá em derrubar a estátua do Nabucodonosor, em converter as pessoas a ferro e fogo. Assim como Daniel não estava fazendo piquete na porta da sala onde estava rolando a orgia do rei ali. Ele falou e ele se posicionou no momento em que coube a ele falar e se posicionar, no momento que ele foi convidado. A gente não tem que comprar toda a briga. Beleza, pessoal? Essa então é a nossa opinião. Isso aqui é um canal independente, somos pessoas independentes, estamos dando a nossa opinião. Se quiser, né, manifeste a sua aqui embaixo. A frase final é: não seja marqueteiro do mal. Beleza, pessoal? Vamos então às entrelinhas ainda de segunda-feira. Bom, na linha da lição a gente tem, Salmos 96:5. Lê lá pra gente, Alexandre. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Algumas palavras em hebraico aqui pra gente... Primeira palavra hebraica aqui que é interessante, que é importante pra gente. Fala que os deuses são ídolos, né? São coisas vãs nessa tradução aqui. A palavra é Elilim, vem de Eliu, que significa nada. Nulidade, vaidade, frivolidade, ficção, aparência, ídolo ou Deus falso. Então, a expressão aqui é Elohei. Aqui a gente tem um construtozinho. Esse elemento aqui, esse elemento sufixal aqui, ele é Deus de. Então, é Deus de os, aqui, povos, aí aqui o sufixo in do plural, povos. Então é Deus dos povos, são nada, coisa vã, vaidade, ou um Deus falso. Mas o Senhor, e daí esse verbo aqui, fez, é asá. Azô significa fazer, realizar, nomear, deter-se. Então veja bem, Deus fez o céu, só que aí nós temos chamai, que pode ser céus, firmamento, espaço ou espaços, ar ou Deus. Então é possível ser feita 2 leituras aqui. Uma leitura onde se afirma a superioridade desse Deus que fez algo visível e imenso, os céus, ou desse Senhor que fez a si mesmo. Não só a si mesmo, mas que esse Deus aqui, esse Shammai, possa ser esses deuses. Mas pera lá, então quer dizer que é uma emanação? Que ele fez os deuses pagãos? Só uma vírgula permite? Se for um Deus que fez a si mesmo, me lembraria muito o Eu sou o que sou. Sim, essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade que eu queria abordar aqui, que esse Shammai pode ser céu, fez essa imensidão toda, pode ser fez a si mesmo, e o exemplo é que um Deus que se basta, né? Isso, um Deus que se basta, que Yahweh significa, de acordo com a Torá, eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei. Essa é a associação que a gente está fazendo. E a terceira é a seguinte, que ele fez esses deuses dos povos aqui. Mas espera lá, então ele fez o Deus? Não, gente, a palavra aqui é nada. Então ele não fez nada, nulidade. Não, mas ele fez, veja bem, outra palavra, ídolo. E o ídolo é feito do quê? De barro. De barro.
E quem fez o De barro? ouro, de pedra, Exatamente. de madeira. Exatamente. O ídolo é feito de madeira, cobre, ferro, prata e ouro. E quem é que fez a madeira, o ferro, o cobre, a prata e o ouro? Deus. O Deus Yahweh, o Deus de Israel. Mas se me permite, Continua. a minha interpretação favorita nesse caso Nesse- é a interpretação que fala assim, olha, esses deuses, imagens, eles precisam ser feitos por alguém, mas eu sou um Deus que me basta, eu sou um Deus que não preciso de estátua. Ah, você gosta de segunda? Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu serei. Isso. Bom, vamos lá, dá uma olhadinha no Albert Barnes. Albert Barnes, nenhum deles pode alegar ter uma existência real como deuses. A palavra aqui renderizada ídolos é traduzida pela Septuaginta daimonia, o demons. Assim, a Vulgata latina daimonia, a palavra hebraica, significa apropriadamente nada, vazio ou vão. O detalhe a mais que o Albert Barnes fala é justamente a tradução da Septuaginta e da Vulgata Latina, que é da onde também nós encontramos, na língua portuguesa, demônios. Vamos lá, vamos continuar. Isaías agora. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Isso. Primeira coisa aqui, gente, eis que continuarei. A palavra Yazaf, ela significa acrescentar também, não é só continuar. Aumentar, incrementar, significa continuar também, prosseguir ou suplementar. Mas o detalhe aqui, então, continuarei ou então aumentarei a fazer obras maravilhosas ou coisas mais maravilhosas. Só que aqui, note que vai falar sobre, porque a sabedoria dos sábios perecerá. Dentro desse contexto, a gente pode imaginar que essa sabedoria que perecerá que Isaías está se referindo propriamente ao quadro lá de Belsazar. Os sábios babilônicos. Os caldeus. Os caldeus. Só que a interpretação dos teólogos com relação a esta cegueira aqui, gente, ela é interna. Lê lá, Calvino e ele, pode ser. Ele não fala do rebanho comum de homens, mas de seus próprios líderes, que deveriam ter sido como olhos. E ele corta: a desgraça segura da hipocrisia virá sobre os hipócritas, não amando a luz, perderiam a luz que tinham e seriam deixados a sua cegueira auto-escolhida. É interessante, né? Porque se você pensar, o João Calvino, o contexto em que ele estabelece seu ministério, tem todo sentido ele utilizar esse texto para fazer uma crítica justamente aos pastores do rebanho, né? Aos líderes, porque João Calvino foi um reformador, crítico ferrenho do clero católico que ele julgava corrupto, né? Ele mesmo um ex-clérigo católico. É claro que na linha da lição está introduzida esta passagem aqui fazendo uma abordagem diferente, de que este cegar aqui seria Os sábios babilônicos. Os sábios babilônicos, exatamente. E a última coisa aqui, gente, é este Samer, que não está, obviamente, no texto na língua portuguesa, mas está no original. Este Samer é um mistério, mas a pictografia talvez traga algum tipo de luz. Esta frase aqui, gente, é um Samer, porque o Samer na pictografia, essa bolinha aqui, ele é ou um cajado de apoio, e esta mensagem é uma mensagem justamente de apoio, ou um escudo protetor. E essa mensagem é justamente uma mensagem de proteção. Proteção contra quem? Contra os líderes hipócritas que se auto-impingem cegueira espiritual. Então nós temos esse alento aqui, que o Eterno irá proteger pessoas sinceras desses líderes hipócritas e sérios. Terça-feira, a chegada da rainha. Agora a chegada da rainha. Na ponta da linha, não devemos ignorar os ensinamentos dos profetas. Escritura, lê pra gente lá. Então o rei Belsazar perturbou-se e mudou-se nele o semblante, os grandes que estavam sobressaltados. A rainha, Daniel 5:10, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Já estava fora até agora. Isso. E falou à rainha: ó rei, vive para sempre, não se turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, não significa pai de genealogia aqui, tá? O ancestral.
o constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Um aspecto interessante aqui é que, e aí uma aplicação, né, que apesar de receber o nome babilônico, apesar de ter vivido na corte babilônica, apesar de toda a influência, todo o esforço de aculturação que o Império Babilônico, que a institucionalidade babilônica teve sobre Daniel e os seus colegas, velhinho, o caráter de Daniel estava lembrado aqui no seu nome. Ele ainda era Daniel, ele não era o Beltesazar, ele não era conhecido como Beltesazar, né? Ele era conhecido como Daniel. O Shem, a reputação dele foi inalterável. Ele construiu ela ao longo do tempo. Vamos lá, gente. Agora aqui a gente tem a questão de quem é esta rainha. E tem linhas interpretativas também. Tem duas linhas interpretativas, uma dela, o Alexandre vai ler pra gente, é a de Helicont. Lê lá, Alexandre. O barulho e a confusão no salão do banquete foram ouvidos pela mãe rainha em seus apartamentos. O seu respeito a Daniel é evidente em sua linguagem, a posição que ocupou foi de influência, pois parece que o seu conselho não foi oferecido antes do que foi aceito. Isso. Albert Barnes. Provavelmente essa mãe rainha, A Nitocris de Heródoto, como as esposas do rei, estavam no entretenimento. isso. O que Albert Barnes está dizendo aqui, gente? Que esta rainha não era propriamente esposa de Beltesazar. Era uma rainha aposentada, né, emérita. E da onde ele tira isso? Por quê? Neste banquete, as esposas estavam. Então, se ela estava fora, ela não era esposa dele. Mas por que ser chamada, então, de rainha? Lê lá, Dan Clark, pra gente. Eu gosto de imaginar que Nabucodonosor e parte da sua corte se converteram, de alguma forma. No meu coraçãozinho eu gosto de E esse acreditar texto nisso. te ajuda nisso. E que essa rainha, ela não estava tomando parte nesse festejo, ela estava quietinha que nem Daniel. Sim, e dá uma lidinha, Dan Clark, pra gente, cara. É geralmente permitido que entendido, né, que essa tenha sido a viúva de Nabucodonosor. Em caso afirmativo, ela era a rainha Emit, filha de Astiges, irmã de Dario, o Medo, e tia de Ciro. De acordo com Polistor, citado por Cedrenos, outros acham que Nitocris era a pessoa que se diz rainha quando Ciro tomou a cidade. Afirma-se que foi uma dama de eminente sabedoria e discrição e ter sido a direção principal nos assuntos públicos. Ela era mãe de Labinitos, e se isso for mesmo que Beltesazar, ela deve ser a pessoa aqui apresentada. Calvino também traz a sua posição. Um excelente espírito foi encontrado nele, como ele interpretou os sonhos, revelou segredos e resolveu dificuldades. Os 3 dons em que Daniel se destacou são enumerados aqui. Isto prova que ele ultrapassou os outros magos, já que nenhum deles poderia ser comparado a ele. Não Daniel, né? Ação de Deus em Daniel. Então o que nós vemos aqui? Nós sabemos, alguns teólogos entendem que não era esposa propriamente dele, que poderia ser ali a avó dele, alguma parenta, tem as possibilidades trazidas aqui para Dan Clark. Inclusive dela ser aparentada com os persas que estavam invadindo, um contexto que a gente explicou lá na primeira lição desse trimestre. Quem tiver curiosidade vai lá e veja. A gente falou sobre como os babilônicos se aliaram aos medo-persas para derrotar os assírios na guerra que estabeleceu o segundo império babilônico. E como toda aliança é feita através de casamento. E como toda aliança também, é só você ver a base aliada de qualquer governo, começa a se esfacelar tão logo se chega ao poder. O que está acontecendo aqui na invasão da Babilônia pelos medo-persas é que aquela aliança que derrotou os assírios agora está se esfacelando. Mas veja os detalhes aqui. Ela enumera as características de Daniel, nós vamos ver isso no próximo slide. Mas aqui um detalhe que também a gente pode trazer a relacionar com Roboão, que não ouviu o conselho dos moços. Se por um acaso os mais velhos, né? Que ouviu o conselho dos moços e não ouviu dos anciãos. E aqui, notadamente, nós vemos Beltesazar ouviu o conselho da anciã, só que ouviu esse ouviu conselho meio tarde, né? Veio meio tarde para ele. Antes dele ouvir esse conselho, ele já tinha dado um cala-boca no Daniel, dado um cala-boca na rainha mãe também, porque eles não estavam participando da festa. Próximo slide, vamos lá. Vamos ver a entrelinha aqui. Quarta-feira, pesada e achada em falta, na ponta da linha, Ricardo. O juízo de Deus virá. Escritura, lê lá, Alexandre.
E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Daniel 5, 22. Aqui é o momento em que Daniel vai dar a interpretação da escritura da parede, né? E a gente falou, existem momentos em que o juízo é emitido. Existem momentos em que a mensagem é de juízo. Esse aqui é o momento. E aqui, nessa primeira passagem, nós vamos ver a crítica, né, que Daniel faz. Primeira coisa, não humilhou seu coração. Vamos ver a segunda. Interessante que são erros que o próprio Nabucodonosor cometeu, né? Não humilhar seu coração, levantar-se contra o Senhor do céu, dar louvor aos deuses de prata, tudo coisa que Nabucodonosor fez. Mas com a diferença que Nabucodonosor teve 3 momentos, pelo menos, de arrependimento e humilhação, né? Sim. Vamos lá. Rapidinho, volta no primeiro slide, Lúcio. Ó, não humilhou o seu coração. Lembra do parábola da Torá, gente? Na palavra da Torá, chegando. Lembra do parábola da Torá, gente? Olha aqui. Lev. Lev é coração. Uresh, a cabeça pairando sobre o ensinamento da casa. A cabeça que paira sobre as águas, como o espírito que paira sobre as águas, sobre o ensinamento, acima. E o que agora volta lá para aquele slide, e o que acontece aqui? O que ele fala? Seu coração não foi humilhado. Não se humilhou. Ou seja, sua cabeça estava acima, pairando sobre o ensinamento da casa. Você não aprendeu nada com Nabucodonosor. Isso. É isso que Daniel está falando para o Beltsazar. Lembra do teu avô, ou tio avô, ou do grande antes de você? Você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. E elenca os erros, né? E te levantasse contra o Senhor do céu. Outro detalhe aqui, lembra a cabeça que paira sobre a casa? Só que a cabeça dele estava pairando sobre o Senhor do céu. O Senhor do céu. Vamos lá, continuando. Pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, os teus grandes e tuas mulheres concubinas, esse vinho e tudo mais. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, cobre, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos, a Ele não glorificaste. Então aqui nós temos uma lei de causa e efeito. Acabamos de descrever a causa. E a causa é arrogância. 3 erros que Nabucodonosor também teve. Cabeça que pairava acima do ensinamento da casa, cabeça que pairava sobre o ensinamento do Senhor. Ele levantou louvor a deuses que não são nada. Ele colocou o nada acima de Deus. E aí o que estava escrito na parede? E agora vamos lá. Lê lá, Alexandre. Mene, mene, tekel, farsi. Isso. E daí vem, chama aquele monte de gente. Ninguém entende nada. E aí fica a dúvida. Por que ninguém entende nada? Nós vamos ver uma coisa no texto, tá, gente? Nós vamos ver o texto prova, e nós vamos ver que o texto prova, em hebraico, forma um acróstico. Mas isso não quer dizer que isso foi escrito daquela maneira na parede. Na parede. E daí fica a dúvida, por que os magos não sabiam? E daí nós temos várias... Deus não queria revelar para os magos. Isso, mas tem várias interpretações dos talmudistas e dos talmudim, etc. Que nós vamos trazer aqui. Mas primeiro vamos nos ater ao que está no texto. Primeira coisa, Mene, gente. Mene, ó. Contou Deus o teu reino e acabou. Isso. Essa é a interpretação daquilo, Mene. Contou Deus o teu reino e acabou. Só que, contou Deus é Mená, Elá. Aí depois, vocês percebam a semelhança, Mene com Mená. E Elá também tem. No próximo slide eu vou trazer as letras para vocês entenderem. Tekel, pesado foste na balança. Só que pesado é tequiletá. Tekel, tequiletá. Tira aqui o sufixo, dá tequila. Perceba a semelhança? Dividiu. Pérez, dividiu. Como é que é dividiu em aramaico aqui? Perissat. Dividiu o teu reino. Vocês percebem? Então, na verdade, o que estava escrito era contou, pesou, dividiu. Sim. As palavras que estão no texto são... Mas também contou Deus, e no próximo slide a gente vai ver isso, porque tem uma letrinha a mais que não tem aqui, depois a gente vai ver. Mas antes da gente ir para o próximo slide, lê ele, conte pra gente. Deve-se observar que a palavra mene, que ocorre 2 vezes na inscrição, é encontrada apenas uma vez na interpretação, e que o medes, mencionado na interpretação, não são mencionados na inscrição. Por isso foi conjecturado que o segundo mene era originalmente madai ou mediá. Isso, embora pareça plausível, não possui suporte externo. Aí é complicado, né? A gente vai adivinhar um negócio que estava escrito numa parede. Esse é o ponto. Na Babilônia é meio difícil. A palavra mene numerada é repetida 2 vezes por causa da ênfase. Os dias da Babilônia estão numerados.
e o próprio Deus quem os numerou. O Mené é usado num duplo sentido, de numeração e acabar. Da mesma forma, Tekel implica o ato de pesagem, o fato de ser leve, e o U em Ufarsin é a conjunção E, enquanto o Farsin, ao invés disso, Parsin, é o plural de Pérez, um substantivo que implica divisão, e também persas. Isso. Agora, Albert Barnes, aquela questão, gente, o que estava escrito na parede não no texto próprio. No próximo slide a gente dá esse texto próprio. Mas o que será que estava na parede? O Albert Barnes ele traz para a gente os posicionamentos. O rabino Yohanan supôs que houve uma mudança na ordem que as letras das palavras foram escritas. Outros rabinos que houve uma mudança apenas na ordem da primeira e segunda letra. Outros que as palavras foram escritas de trás para frente. Outros que as palavras foram escritas, não da maneira horizontal habitual, mas normalmente. E outros que as palavras não foram escritas na íntegra, mas que apenas as primeiras letras de cada uma foram escritas. E eu respondo que não fazemos ideia e não temos como fazer ideia. Mas que o texto a seguir, que a gente vai analisar inclusive as letras, se por um acaso foi escrito da mesma maneira na parede, é aquela última posição que é a correta. Vamos lá. Mene, gente, se escreve com a letra Men, Nun e Aleph. A raiz da palavra mená, composta pela letra Men e Nun. As duas primeiras letras aqui, tá vendo? E a última da palavra Mene, aqui, o Aleph, equivale à primeira letra de Elá. Elá é aramaico, é Deus. El é Deus, se escreve com um Aleph e um Lamed. Então a primeira letra. Então, aquilo que o Alexandre falou seria mais ou menos assim, ó. Mene, então é contou Deus. Daí contou Deus. Contou Deus. Pesado. Daí Pérez dividido. Agora vamos lá para a próxima. Agora daqui, ó. Mene contou Deus. Vamos lá. Agora Tekel. Pesado, já falei. Tequilat. Fosse na balança. As três letras de pesado é um Tav, é um Kof e é um Lamed. As mesmas letras de Tekel. É um Tav, é um Kof e é um Lamed. As mesmas letras. E agora Pérez. Mas por que eu faço assim? Isso aqui, gente, isso aqui é elemento prefixal. Isso aqui, ó, elemento sufixal. A palavra é esta aqui, ó. E a letra P, ela tem pronúncia de F e também de P. Por isso, aqui você pode ler Pérez, que se escreve com um P, um Resh e um Samer. E dividido, Perissat se escreve com um P, um Resh e um Samer. E daí o Tet, o Tav aqui no final, não tem. Então você vê que aqui em Pérez, as três letras são as três primeiras letras de dividido, que seria Perissat. Então você identifica o acróstico e está na mesma ordem. Se isso foi escrito na parede ou não... escriba nesse tempo devia ser um negócio muito difícil. Complicado. Né? Porque a mesma palavra ela pode significar 1 milhão de coisas, dependendo de como você coloca a ordem das letras. Você coloca uma letrinha a mais, muda o sentido de toda a coisa. Cada letra tem um sentido por si. Isso, mas repetindo, se estiver escrito do mesmo jeito que está no texto, então estava escrito o quê? Mene, mene. Pesou Deus 2 vezes. Pesou Deus, pesado, dividido. Isso é possível ver essa similitude. Contou, né? Contou Deus, pesado, dividido. Contou Deus, pesado, dividido. E sendo que dividido rima com persa. Na língua deles, tipo, dividido rima com persa. Contou Deus o teu reinado e acabou. Foste na balança achado em falta, teu reino foi dividido entre os medos e os persas. Legal, avançando agora para quinta-feira, logo mais teremos aí o Marcos André na ponta da linha, Ricardo. Devemos aproveitar as oportunidades e atender aos apelos de Deus para nos salvar. Escritura, Alexandre, Daniel 5:29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Interessante que ele tinha oferecido isso antes, Daniel disse que não queria, né? Mas do mesmo jeito ele ofereceu. E depois Daniel, ele aceita. Daniel, não, eu acredito que Daniel já estava. Nossa, quer me dar esse anel aqui? Coloca, né? Vai ser umas horinhas aí, isso mesmo? Vai acabar tudo. Isso. Na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus.
e Dario o Medo ocupou o reino, na idade de 62 anos. A comparação com a outra versão que a gente faz é com o Apocalipse, vai lá. É que aqui é a queda de Babilônia, né? Literal. Da Babilônia literal, aqui é a queda da Babilônia espiritual em Apocalipse, né? E outro anjo seguiu dizendo, caída a grande Babilônia, aquela grande cidade, porquanto todas as suas nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E grande cidade se dividiu, fendeu em 3 partes, e as cidades das gentes caíram, e a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para lhe dar o copo do vinho da indignação da sua ira. E bradou fortemente em grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, feita morada de diabos e guarida de todo espírito imundo, e o covil de toda ave imunda e aborrecível. Isso. Agora o detalhe aqui, gente. Mais um complemento àquilo que a gente falou. Que Babilônia, interpretação que Babilônia literal aqui, e essa Babilônia espiritual é Roma. O pessoal pensa que é coisa adventista. Vamos lá. Adam Clarke, qual é a interpretação de Adam Clarke com relação à Babilônia? Babilônia está caída, isto é geralmente entendido como uma previsão concernente a Roma. E é certo que Roma, nos escritos rabínicos, é denominada de Babilônia. Thomas Coke não é adventista. Por Babilônia foi feita Roma, como todos os autores de todas as idades concordam. Nesse caso aqui é consenso dentro do meio protestante reformador lá do século 16 e 17. John Wesley. O que a Babilônia era para Israel de antigamente, Roma tem sido tanto para o literal e espiritual Israel de Deus. Próximo slide a gente tem algumas entrelinhas com relação a esse texto aqui. O Alexandre vai ler pra gente. Comentário de Art Barnes, Alexandre. Embora a interpretação tivesse sido tão temerosa em sua importância, e embora Daniel fosse tão claro e fiel com ele, ainda assim ele não hesitou em cumprir sua promessa. Ele realmente lhe dá o anel para Daniel. Joseph Benson, o Sr. Hammer nos conta que Sir John Carden, que os reis da Pérsia têm grande guarda-roupa, onde há sempre muitas centenas de roupas prontas, desenhadas para presentes e separados. Parece também que em algumas ocasiões os grandes homens do Oriente estavam acostumados a levar com eles em suas viagens uma variedade de hábitos e vestimentos, a fim de distribuí-los como presentes àqueles a quem desejavam honrar e recompensar. Adam Clarke, a corrente no pescoço, era um emblema de autoridade magistral, né? Então era como se ele estivesse devolvendo para Daniel os títulos. Xenofonte, que 2 desertores, Gadatas e Gobrias, tendo ajudado parte do exército persa a matar os guardas e se apoderaram do palácio, entraram na sala onde estava o rei, a quem encontraram em pé em uma postura de defesa, mas logo despacharam os que estavam com eles. Aqui a gente tem uma informação histórica que não está no texto. Continua que o Elicote vai completar. Elicote tomou, ou seja, o recebeu das mãos de um conquistador, onde Dario é dito ter sido feito rei sobre o reino dos caldeus. Ele, Dario, Medo, podem ser a mesma pessoa? A opinião de Joséfo é que Darius e seu parente Ciro destruíram a supremacia babilônica, e na queda da capital, esse Darius, filho de Astíages, levou Daniel com ele para a Mídia e a colocou em uma situação exaltada. São Jerônimo concorda com essa relação entre Ciro e Dario. Efraim é silencioso, mas Teodoreto vai mais longe, identifica Dario como Ciaxares, filho de Astíages. E John Wesley, Dario Medo. Este era ele que com Ciro sitiou e tomou Babilônia. Isso, qual é a questão aqui, gente? Tem pessoas que interpretam e falam que Ciro era Dario e Dario era a mesma pessoa. Outras pessoas que falam aqui, por simplesmente, que Ciro e Dario conquistaram juntos a Babilônia. Outros falam que Ciro conquistou e entregou a Dario. O negócio é que o Império Persa, nessa época ainda, ele era uma coligação de medos e persas, né? Então não é tão difícil que realmente fossem 2 líderes. Sim. Eu acredito que a menos provável é que Ciro e Dario sejam a mesma pessoa. Acredito eu que sejam pessoas diferentes. Depois o Ciro vai concentrando o poder cada vez mais e unifica o Império Persa de modo a criar o primeiro grande império cosmopolita do antigo Crescente Fértil, vai ser o Império Persa, né? Que dá origem basicamente à cultura helenística depois, só que daí a gente já está falando das coxas de bronze da estátua. Lúcio. Bom, pessoal, lembrando que agora nós vamos ter aqui as perguntas para discussão, que são as perguntas que estão na sua lição, no seu manual, na sexta-feira. E quem vai trazer conosco é o nosso parceiro Marcos André. Então agora é com você, Marcos. Amigos do canal Entre Linhas, chegamos ao final de mais uma lição e eu espero que essa lição tenha sido relevante para você, como tem sido relevante para nós aqui que produzimos esse conteúdo, que transmitimos para você esse conteúdo. Muito obrigado porque você chegou até esse ponto e agora nós entramos no estudo de sexta-feira, que é o estudo adicional, nas perguntas para discussão.
A primeira pergunta que nós encontramos aqui é: de que maneira a sociedade e a cultura profanam as verdades de Deus? Como deveríamos, como igreja e como indivíduos, reagir a essa profanação? A profanação que acontece ali em Babilônia é contra o templo, contra o santuário de Deus. E hoje sabemos que o santuário de Deus somos nós que somos a habitação do Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que, pela imposição das verdades bíblicas, a gente não fira o outro, não cause dor, não cause sofrimento a outra pessoa. Então a verdade é importante, mas ela deve ser colocada de uma maneira palatável, não imposta, empurrada goela abaixo, né? Então Daniel e seus amigos, eles viviam ali em Babilônia, no meio de uma sociedade pagã, no meio de pessoas que serviam aos deuses pagãos, e eles viviam as verdades de Deus com o seu próprio testemunho pessoal, com a sua própria vida. No momento que eles eram convocados e chamados a testemunhar, então eles testemunhavam, mas de uma maneira agradável. Você vê que Daniel, quando chega diante do rei, ele saudava o rei, dizia: rei, vive para sempre. Né? Ele, quando recebe uma profecia, ele diz que essas coisas não aconteçam ao rei, mas aos seus inimigos. Ou seja, ele falava de maneira agradável às pessoas. Então a primeira maneira que nós temos de pregar o Evangelho, de pregar as verdades bíblicas, é vivendo. E a segunda maneira que nós temos de pregar é falar de uma maneira agradável quando somos questionados. Devemos estar sempre prontos a testemunhar, mas o Evangelho ele não deve ser imposto e sim exposto. Nós devemos expor para que as pessoas possam se alimentar do Evangelho de maneira palatável, né? De que o que é mais importante, o que sabemos ou nossa reação ao que sabemos. Então a lição dessa semana destaca o fato de que aquelas pessoas que estavam participando daquela orgia com os itens do templo, eles tiveram conhecimento a respeito do Deus verdadeiro, viram o testemunho de Nabucodonosor, viram como Deus agiu na vida de Nabucodonosor. No entanto, a reação deles a respeito disso foi uma reação negativa. Eles não se curvaram diante do Deus verdadeiro, não entenderam, ou melhor, não quiseram servir ao Deus verdadeiro. Então, da mesma forma, hoje, o conhecimento que nós adquirimos aqui no canal ou através do estudo da Bíblia, ele não tem relevância se ele não for aplicado na nossa vida, se nós não sairmos daqui levando essas verdades para a nossa realidade diária, para o nosso dia a dia, né? A terceira pergunta: quais princípios espirituais encontramos em Daniel 5:23? Como esse texto nos adverte sobre a oposição a Deus e o que o texto revela sobre o Deus Criador e mantenedor. Daniel 5:23 fala ali como Daniel falou ao rei, né? E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele e tal. Então, voltando ao que eu disse anteriormente, o templo do Espírito Santo hoje são as pessoas, e Jesus Cristo diz: tudo que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim fizeram. Como nós temos tratado os irmãos da nossa igreja, como nós temos tratado os nossos familiares, como nós temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor, que todas são criaturas de Deus, pessoas pelas quais Jesus Cristo entregou a sua própria vida e derramou o seu próprio sangue. Nós precisamos olhar com mais carinho para as pessoas. Às vezes uma pessoa anda na igreja e nós causamos um dano tão forte, né? Você como líder, né, causa um dano tão forte porque a pessoa está andando ali e você vai lá e fala: poxa, não fica andando na igreja e tal, e causa uma confusão maior do que realmente causou o fato da pessoa estar saindo para beber água no momento que você acha inoportuno, ou briga por causa de música na igreja, briga por causa de vegetarianismo. Então nós temos que tomar cuidado e botar em primeiro lugar aquilo que Deus acha mais relevante, que são as pessoas. Deus, ele está disposto a morrer para salvar as pessoas, e nós também devemos, né, como em 1 João capítulo 3, verso 16, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mesmo sem saber o sentido das palavras, Belsazar ficou assustado. O que significa viver com a consciência culpada? Ele sabia que estava errado. Quando apareceu o juízo, ele ficou extremamente preocupado, mandou chamar lá os seus intérpretes para interpretar aquilo que havia acontecido. Ninguém sabia. E muitas pessoas hoje que conhecem as verdades de Deus e não vivem, acham que em algum momento, quando Jesus estiver voltando, ou quando acontecer isso, ou quando acontecer aquilo, elas vão se arrepender.
Mas nós vemos que isso não acontece. Quando a pessoa se rebela contra Deus, ela se mantém rebelde e mesmo que ela sinta medo, ela não é capaz de se arrepender verdadeiramente. Então nós precisamos praticar o arrependimento diariamente, praticar o abandono do pecado diariamente, para que quando Jesus Cristo voltar, possamos estar preparados para receber o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador nas nuvens do céu, para que possamos passar toda a eternidade com Ele. Viva hoje as verdades de Deus, para que naquele dia, quando Jesus voltar, você esteja habituado a servir, e assim nós estaremos prontos a servi-lo por toda a eternidade. Gostaria de, nesse momento, orar com você que chegou até esse ponto, encerrando assim a lição dessa semana. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado pela lição que aprendemos aqui, pelo mau exemplo que nós encontramos nesse texto, mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos transforme para que possamos ser obedientes às tuas verdades e não rebeldes contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor quebrante o nosso coração e que nos faça servos fiéis, que possamos, Senhor, ser bênção para o templo do Espírito Santo, que são as pessoas que estão ao nosso redor. Que a tua casa, a tua igreja seja edificada pela nossa presença. Usa-nos como instrumentos teus. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração, obrigado pela sua participação e também obrigado a você que assistiu esse vídeo até a despedida, pessoal. Então nos vemos no 7º tema, na 7ª lição, que é da Cova dos Leões à Cova dos Anjos. Então, tchau, tchau, pessoal.